Bem-vindos ao IMIP Educa, o seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais da área. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica e com toda a experiência do IMIP, para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. E o tema hoje é doenças respiratórias virais. Meu primeiro convidado é Gustavo Miranda Filho, clínico, membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, preceptor da residência de Clínica Médica do IMIP e do Real Hospital Português. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, doutora Flávia. Obrigado a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, bater esse papo. Nossa segunda convidada, na verdade é uma dupla, Marcela dos Santos Arruda e o nosso querido Theo. Marcela, que é clínica, doutoranda em Ciências da Saúde pelo Sírio-Libanês, preceptora de Clínica Médica aqui do IMIP e do Hospital Santa Joana. Bem-vinda, Marcela. Obrigada, Flávia. Para mim é um prazer, primeira vez aqui com vocês. Eu espero que é a primeira de muitas. Com certeza. Bom, eu queria, antes da gente falar, né, sobre as doenças respiratórias, eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória profissional de vocês, até porque a clínica médica, né, acaba gerando muitas dúvidas do que é essa especialidade. E aí eu queria, primeiras damas, Guga. Com certeza. E ainda mais em dupla. Em dupla, pois é. Tem prioridade total. Com certeza. Eu sou cria da casa, né, eu fiz residência aqui no IMIP de Clínica Médica. Não entrei pensando que ia fazer clínica, mas eu digo que esse lugar ele me conquistou, né. Eu não era tão feliz em nenhum outro lugar que não fosse nessas enfermarias. E aí, logo depois que acabou a residência, os meninos me convidaram para trabalhar com eles, os meus antigos preceptores. Então, eu digo que a clínica me escolheu, né? Quem tem dúvida a respeito do que é que um bom clínico faz, a gente diz que ele é o gestor do cuidado. Então, acho que nós somos os responsáveis por amarrar todas as arestas, todas as dúvidas, todos os cuidados de cada um dos especialistas que o paciente pode vir a ter, para tentar uniformizar e entregar para ele o cuidado mais redondo possível. Integral. Integral. É normalmente quem vê os pacientes internados, então grande parte da questão do hospitalista também fica com o médico internista. Então hoje eu digo que é o cuidado integral no ambulatório até o internamento. É quem consegue dar esse olhar mais global, mais amplo para um doente de uma forma geral, enxergar ele como um todo. É por isso que eu fico tão feliz em fazer isso. E você, Guga? Conta aí pra gente. Também fui daqui na faculdade, né? Eu fui da FPS, fui seu aluno, inclusive, tive esse prazer na minha formação. No ambulatório de GO. E sempre gostei muito de clínica médica. Pensei em fazer algumas subespecialidades. Fiz residência no Hospital Português e me encantei, sabe? E uma das minhas maiores motivações de fazer clínica médica depois é porque eu sempre estava perto de quem eu julgava serem os melhores, sabe? E depois que eu comecei a conviver mais de perto, eu vi que realmente, assim, a gente tem uma clínica médica no estado de Pernambuco, de uma forma geral, muito forte. E isso me encantou, sabe? Você vê, eu trabalho com Marcela, trabalho com tanta gente boa aqui e isso é muito estimulante, sabe? A gente conseguir fazer o que a gente faz aqui como clínico e como a Marcela falou, esse cuidado integral, o clínico, eu e assim como ela também, somos urgentistas, né? Nós temos clínicos que trabalham com UTI, trabalham com gestão, trabalham com ensino, então a atuação do clínico é muito ampla, né? A gente consegue dar uma horizontalidade ao cuidado, né, de uma forma geral, dentro do hospital, em todos os cenários. A gente é custo efetivo, isso em todos os aspectos, no SUS, na saúde privada. Então, tira um pouquinho da fragmentação do cuidado. Exatamente, a gente centraliza e a gente chama quando precisa, né? Quando a gente vai ver, por definição, 75% dos agravos de saúde podem ser resolvidos pelo clínico. Isso é custo efetivo, né? A gente não precisa de todos os especialistas naquela cuidado uma vez já cultuado, né? Hoje a gente consegue ter, e Pernambuco historicamente é uma escola, conhecido por ser uma escola ter escola de clínicos muito boas, né? A gente tem, o IMIP é um centro formador, a residência do IMIP, eu sou suspeito para falar, mas é uma escola excelente, e hoje no estado de Pernambuco nós só temos residências excelentes, então a gente está bem encaminhado como especialidade. Que bom, e eu sou prova viva de que realmente, assim, o cuidado do clínico, ele é
Eu acho que diferente, né? A gente vai ter aquele momento, como você bem falou, que iremos precisar do especialista, mas eu brinco que assim, o clínico é que coloca no colo, né? Isso. Então, assim, realmente é incrível o trabalho de vocês. Parabéns pela escolha. Agradeço a confiança de sempre. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre essas doenças respiratórias. A gente está no momento aí de volta às aulas, né? O nosso foco hoje, a gente vai falar das doenças respiratórias no adulto, mas não tem como desvincular isso da volta às aulas. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, Gustavo, diz para mim aí o que é que tem a ver, né? Por que é que a gente tem agora nesse início de ano, o aumento das doenças respiratórias? Esse período é muito crítico justamente porque a gente aumenta a circulação e o contato de aglomerações, né? A criança, ela teoricamente tem um cuidado menor do ponto de vista de saúde, de precauções de disseminação de doença. A maior parte dessas doenças respiratórias são de contato por gotícula, por aerossol, né, por perdigotos, fecal oral, alguns vírus que também podem cursar com sintomas respiratórios, tipo adenovírus, a transmissão é fecal oral. E aí as crianças, por terem menos cuidado, por estarem mais aglomeradas, por estarem circulando mais, acabam se contaminando e contaminando os pais, os avós, né, os familiares mais próximos, e por isso que esses momentos são tão críticos na disseminação dessas doenças, no aparecimento, no surgimento, consequentemente nas mutações que venham a ter, e aí esses períodos são bem críticos, né, assim, a gente sabe que quando volta às aulas e emenda com o carnaval, acaba sendo períodos bem sensíveis do ponto de vista de saúde pública mesmo, de recepção, o pós sempre é muito complicado, né, e a motivação principal é essa. E Marcela, fala aqui pra gente, existem muitas dúvidas sobre os quadros, né, os tipos de doenças respiratórias que existem. E aí fala um pouquinho pra gente da diferença da gripe, do resfriado, pneumonia. Eu gosto de segmentar o corpo quase como de cima para baixo, né? Então, assim, o mais comum, o nome já vem como um resfriado comum. O resfriado comum é hoje o que a gente tem de mais frequente no ambiente de emergência e como uma clínica mais habitual, é aquele que todo mundo conhece, né? Uma coriza, o paciente que fica com obstrução nasal, ele pode ter febre, mas não é tão frequente, ele tem mais aquela dor no corpo, aquela prostração, é aquele que vem, que às vezes assim, a gente costuma, o profissional que não é da saúde costuma chamar como gripe, quando na verdade é o resfriado comum porque ele é bem mais simples. A maioria das vezes vai ser rinovírus que vai acometer e ele dura um tempo curto, 3 a 5 dias, é aquele momento mais o auge da doença e que vai embora depois de uma semana. Obviamente, os pacientes que a gente chama de limítrofes, eles vão poder ter quadros mais graves. Então, os idosos, as crianças, os pacientes imunocomprometidos, mas tende a ser o resfriado, que ele vem, ele derruba e vai embora. E aí a gente vai descendo quando associa, por exemplo, a um quadro de dor de garganta, aquele paciente que chega com queixa já de uma dor de garganta, que pode ter uma amígdala com hiperemia, que fica vermelha, ou que pode ter placa, inclusive. Marcela, desculpa te interromper, mas eu, falando em placa de garganta com vermelhidão, é aí onde mora a prescrição de antibióticos. Isso, né? Exatamente. E aí eu queria, só pegando um gancho, que tu falasses um pouquinho disso, né? Porque dá logo angústia, né? Muita. Fala aí pra gente. Quando a gente fala em faringite, que é quando tem esse acometimento da garganta, por assim dizer, só 10% das vezes vai ser bacteriano. A maioria das vezes vai ser viral. Só que quando aparecem placas, as pessoas já ficam nervosas, né? Estou com amidalite bacteriana e preciso do antibiótico. Então, hoje as doenças respiratórias como um todo, elas são as que mais fazem a prescrição inadequada de antibiótico terapia, consequentemente o aumento da chance de uma resistência ao antibiótico. E aí a maioria das vezes, na verdade, são vírus. Eles podem vir acompanhados, sim, de placas ou só a vermelhidão. Então, só a presença da placa não significa que esse paciente ele tem uma doença bacteriana. É bem importante a gente frisar isso. E aí, continuando, o paciente pode ter rouquidão quando já vira uma faringite. E depois a gente vai em relação à bronquite, até as pneumonias virais, que a gente viu muito durante a pandemia acontecendo. Quando a gente fala, então,
a pior delas do ponto de vista respiratório em relação ainda a vias mais altas, a gente vai falar da gripe em si e a gente lembra muito da influenza. A influenza, hoje a gente tem o tipo A e o tipo B, a gente vai entrar um pouco mais nesse tema porque a gente vai falar de vacina, que essa, graças a Deus, a gente tem a vacina, mas é quando ela vai vir, sim, com febre, uma febre mais alta, um risco maior de fazer um acometimento mais grave, uma doença que vem trazendo mais sintomas do ponto de vista sistêmico, diferente do resfriado comum, que não vai trazer essa chance maior de fazer uma pneumonia viral, ou de fazer uma necessidade de uma ventilação mecânica, por exemplo, né? Então não traz essa gravidade que a influenza, a gripe, por assim dizer, traria. Gustavo, fala um pouquinho pra gente sobre a Covid, né? Marcela falou aí sobre a diferença do resfriado, da gripe, da pneumonia e a Covid, porque a gente vem aí, esse ano estamos completando 5 anos, né, do início da pandemia. E a gente viveu momentos difíceis. Mas como é que está hoje a Covid nesse cenário das doenças respiratórias? É engraçado a Covid, a gente olhar... chama a Covid de... praticamente virou íntimo dela, né? A gente viu crescer, né? Viu a evolução completa, né? Aquela coisa da sintomatologia nova, cada cepa que surgia vinha com uma particularidade diferente, né? A gente conseguiu entender a duras penas, né? Como é que ela se comportava depois de muito tempo, né? Os esforços foram muitos para que a gente pudesse chegar a esse entendimento. A Covid, ela, na maior parte das vezes, vai vir como uma síndrome gripal, sabe? Com mais sintomas constitucionais, o paciente normalmente vai ficar mais astênico, normalmente vai ficar mais indisposto, mas assim, basicamente sintomas como esse que Marcela falou, sintomas gripais de coriza, obstrução nasal, na maior parte das vezes com as cepas mais frequentes circulantes, né? E aí é importante a gente falar da diferenciação. Normalmente, essas doenças respiratórias altas, elas evoluem com um contínuo, né? Via aérea alta, aí mucosa nasal, mucosa de seio da face, faringe, laringe, trato respiratório baixo. Evolui como um contínuo. Essa extensão é diferente de inflamação sistêmica, né? Varia muito, isso aí diferencia muito de forma individual. Uma pessoa pode ter um sistema imunológico muito bom, ter uma resposta boa, mas ainda assim desenvolver uma infecção extensa do ponto de vista de profundidade, mas não necessariamente de quantidade de sintoma nem de gravidade, sabe? Isso é importante a gente diferenciar. E o Covid tem essa particularidade, ele pode tanto estar extenso em distância, né, em tamanho de doença, quanto em gravidade de doença. A gravidade de doença está muito mais associada a particularidades individuais, paciente imunossuprimido, paciente idoso, paciente institucionalizado, né, gestante, criança, são os grupos de risco que a gente normalmente vê que agravava mais. O paciente obeso, né, agravava muito mais antes da vacinação, né? Depois da vacinação a gente conseguiu ter uma uniformidade e hoje a gente dificilmente vai conseguir chegar ao que chegou com aquelas síndromes respiratórias agudas graves, né, que motivaram a gente, exatamente, motivaram a gente ter que fechar UTI, ter que modificar andamento das instituições, né? E aí essas particularidades são muito mais individuais, né? Tem gente, claro, que vacinada que vai ter uma resposta errática e que ainda assim vai desenvolver doença grave, mas é muito mais difícil isso acontecer, né, depois da exposição à vacina. O Covid tem essa particularidade. E aí, quando você tem a gravidade, chega a causar a síndrome respiratória aguda grave, e aí você necessita de suporte avançado, precisar de UTI, precisar de tratamento específico, ventilação mecânica, né? Que dificilmente os outros vírus vão causar. A influenza tem uma particularidade de poder causar também a síndrome respiratória aguda grave com maior frequência, mas também nos grupos de risco, e a gente também tem a vacinação aí que, inclusive, está no calendário vacinal anual, né, dos grupos de risco a serem feitas, profissional de saúde, né, idoso, também criança, gestante, e aí também minimiza todos os riscos de maior gravidade, né. Mas me digam uma coisa, a gente passou, né, por aquele período dificílimo, onde a gente foi realmente obrigada a usar máscara de forma contínua, mas qual é hoje a recomendação para um paciente, Marcela, que está com um quadro respiratório? Qual a recomendação que se tem em relação, usa máscara, não usa máscara? Fala aí pra gente. Eu digo que existem recomendações que são para todos, no aspecto de evitar grandes aglomerações,
de sempre lavar as mãos, de manter uma distância segura em realmente, assim, eu tenho uma criança em casa que vai voltar às aulas, e aí como gestante eu já digo, assim, você não vai visitar uma pessoa que acabou de nascer no hospital, você vai evitar ter contato com pessoas mais velhas que, por exemplo, moram em instituições de longa permanência. Esse cuidado precisa ser frequente. A lavagem de mãos, o evitar aglomerações, essa questão do cuidado de com quem você vai andar e quem você vai visitar, precisa ser sempre. Mas aí, gripei, eu tô com um resfriado, tô com uma faringite, enfim, estou com uma síndrome respiratória. Eu preciso realmente usar máscara. É uma coisa que o Covid ensinou e acabou que as pessoas não valorizam tanto, né? Mas eu preciso, a partir do momento que eu apresento sintomas respiratórios, evitar a contaminação de outras pessoas. Então, o uso da máscara pelos sintomáticos respiratórios ainda é extremamente indicado. Até porque a maioria dessas doenças, como vocês falaram, elas têm um curso leve, mas existe a morbidade, né, de ficar afastado do trabalho. Indisposição. Isso. Indisposição, A gente né? diz que o adulto hoje, 1/3 deles se afasta por doença respiratória. Então, eu imagino assim, se uma primeira pessoa apresenta o sintoma, a chance é que aquela disseminação ela aconteça. O impacto que isso vai ter, né? Do ponto de vista populacional, institucional, né? Assim, Exatamente. muita gente adoecer. Vai ser... Quanto menos pessoas adoecerem, melhor. Tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto família e o risco, na verdade, de que uma pessoa que não tenha doenças que levem a uma gravidade maior, transmita para aquelas pessoas mais vulneráveis, né? Então, não transmita para um idoso, não transmita para um imunossuprimido. São esses os cuidados que a gente precisa ter para evitar, na verdade, a disseminação de uma forma mais ampla para o restante da população. Eu acho que esse cuidado precisa ser essencial. Gustavo, e aí a gente estava falando disso, que a maioria evolui de forma tranquila, autorresolutiva, mas quais os sinais indicativos que aquele paciente deve procurar, sim, uma emergência para ser avaliado? O principal deles que a gente fala, né, para as doenças respiratórias é desconforto respiratório, né? A partir do momento que você desenvolveu desconforto respiratório, um desconforto respiratório mais importante, aí você realmente deve procurar um serviço de saúde. De forma geral, hoje a gente ainda recomenda testagem do paciente sintomático para COVID-19, né? Para controle populacional, controle de surtos, é importante que você teste para você ainda ficar isolado. Ainda tem a recomendação de isolamento de acordo com a quantidade de sintoma que você tem. É importante falar do isolamento. Ainda faz parte da evolução do Covid, do isolamento, né? Quadros leves de 5 a 7 dias, depende da quantidade de febre que você teve. Se você teve febre persistente, você pode esticar o isolamento até 14 dias, né? E aí, a febre persistente é um marcador importante, principalmente de evolução desfavorável da própria doença viral, quanto de complicação bacteriana que pode ser presente tanto na Covid quanto na influenza, que são as duas principais doenças virais que a gente pode agir, né? Pneumonia bacteriana, sinusite bacteriana, Explica otite. um pouquinho essa questão da infecção secundária. Isso, o vírus, querendo ou não, ele causa a inflamação da mucosa, de todo o trato respiratório, né? Como eu disse, dependendo da extensão dele, ele vai causar essa inflamação de toda a mucosa, e isso, querendo ou não, vai abrir uma barreira para a disseminação de bactérias que possam estar presentes ali, né? Então, complicações bacterianas como sinusite, otite, pneumonia bacteriana são bem frequentes, né? Assim, a gente vê na população também suscetível, né? A população que não é de risco também está suscetível a complicações bacterianas, mas aí não necessariamente pela virulência que o vírus causou inicialmente, pela susceptibilidade que vai ter pela mucosa lesada, né? E aí, nesses casos que você tem indicação de fazer antibiótico terapia, né? Doença viral não é igual a antibioterapia. A antibioterapia que eu falo, corriqueira que a gente faz. Tem tratamentos específicos que a gente pode lançar a mão, né? Casos leves, tem aquelas indicações dos antivirais, né, específicos, o Paxlovid, o Remdesivir. Casos graves, tem indicação de corticoide, até tocilizumab, baricitinib, enfim. Mas antibiótico terapia é quando a gente tem evidência de infecção bacteriana secundária, né? Assim. E aí, Marcela, como é que a gente explica, e aí tanto para a população de médicos recém-formados, como para a população em geral, quando eu vou suspeitar, diante de um quadro de uma infecção respiratória, que o paciente está com infecção secundária? A gente diz que observar a rota que a doença vai ter. Então, a doença ela precisa se comportar de um jeito esperado. Se a gente começa a enxergar que essa doença não está evoluindo como
o esperado em termos de tempo e de gravidade, é quando a gente precisa estar mais atento. Então, por exemplo, a sinusite, ela costuma ter esses critérios melhor definidos. Se o paciente ele passa de 10 dias de doença com a presença da febre mantida e uma secreção purulenta associada, é um indicativo que essa sinusite ela evoluiu com a complicação bacteriana. Ou quando desde o começo é uma febre muito elevada, com sinais de toxemia, então uma frequência cardíaca mais aumentada, uma pressão mais baixa, uma prostração maior desse paciente, é quando a gente diz que existiu uma complicação bacteriana em torno da doença. A secreção purulenta por si só é o caminhar. Você imagina que o paciente ele vai primeiro ter uma secreção hialina, essa secreção ela fica mais espessa, ela fica purulenta e ela vai embora. Mas a persistência maior que uma semana, normalmente 10 dias como ponto de corte, denota mais essa alteração bacteriana. Já a pneumonia bacteriana, como a complicação secundária de uma pneumonia viral, ela é um pouco mais difícil de fazer a diferenciação. O que a gente costuma ver são alterações tomográficas diferentes. Então, a pneumonia viral, ela tende a ter um acometimento bilateral, é um acometimento mais difuso, pega amplas áreas do pulmão, enquanto a pneumonia bacteriana secundária, ela vai ser, o que a gente chama mais uma consolidação mais lobar, uma coisa mais central, assim, num ponto mais específico dentro da imagem radiológica. Existem algumas formas que a gente vê laboratoriais, então o uso da procalcitonina tentando nos auxiliar foi muito útil na época do Covid, quando a gente tinha essa dúvida do acometimento secundário bacteriano, ainda em estudos mais firmes para a gente ver um ponto de corte mais efetivo, o acompanhamento dos níveis dessa procalcitonina. Então, o leucócito ajuda um pouquinho, mas não tão significativo. Então, a gente acaba juntando exames laboratoriais, a evolução clínica desse doente e o padrão imaginológico que esse pulmão vai apresentar. Normalmente, o ponto de corte de tempo é o mais utilizado, né? Aquele quadro mais persistente, fugindo do basal autolimitado, é o que a gente normalmente associa à complicação bacteriana, né? Exatamente. E aí, nesse caso, é importante essa conversa com o paciente, né? Porque, às vezes, ele é atendido, ele procura uma UPA, ou a unidade básica de saúde, e aí fala-se, não, olha, isso é uma virose, e aí depois a pessoa persiste, e aí ele acha que foi um diagnóstico equivocado, né? Então, há a necessidade dessa conversa e explicar que pode acontecer uma complicação. É porque condenaram a coitada da virose, né? Assim, rapaz, assim, endemoniaram a virose. Tudo é virose, tudo é dipirona. Tudo é virose, tudo é dipirona e colocaram isso como uma coisa ruim. Mas não, assim, que bom que a maior parte das vezes vai se resolver com dipirona, água, lavagem nasal, né? Assim. Eu ia justamente perguntar isso agora, Gustavo. O que uma pessoa que está com quadro respiratório, que começou, porque assim, a gente já falou, né, de quando procurar uma emergência, mas o que é que ela pode fazer de medidas, até para evitar, né, as infecções secundárias? Fala um pouquinho pra gente. Acho que o principal é você se manter bem nutrido, bem hidratado, principalmente quando acomete mucosa de via aérea alta, lavagem nasal, né, é bem efetiva do ponto de vista, porque a gente sabe que quanto mais lesada a mucosa, mais secreção vai produzir, a secreção é meio de cultura para crescimento bacteriano. Então, lavagem nasal é bem efetiva para evitar complicação bacteriana, e o principal é esperar o curso natural da doença. Como a gente falou, quando ela não vai evoluir para infecção bacteriana, normalmente ela tem um curso autolimitado e vai se resolver. A partir do momento que fugiu desse padrão, a gente pensa na complicação, né? Vitamina C, usa ou não usa? Chefe, veja, é aquela coisa a vitamina C, tem-se aquele mito de que a vitamina C vai prevenir, não se tem evidência bem documentada de que a vitamina C previne nada. Na verdade, a gente está bem nutrido, a gente está bem alimentado, e torcer para que nossa genética seja favorável, né? A gente sabe que... Né? E repouso, exatamente. É evitar situações de que aumenta o estresse metabólico, né? A gente viu na pandemia que tinha aquele padrão. O paciente imunossuprimido, o paciente idoso, o paciente com comorbidades, obesidade principalmente,
gestante e criança sempre tinha uma maior chance, a gente via isso na prática. Mas que eventualmente você pode ter uma alteração imunológica que você não sabe que você vai ter isso. Mas a grosso modo, a gente seguir as recomendações normais, esperar o curso natural da doença é o mais recomendado, né? E antialérgico, doutora Marcela? Usa ou não usa? Então. Porque são as duas maiores. Né? Quando vai para o antibiótico, é uma vitamina. Exatamente. Corticoide também. O corticoide. O corticoide. Não vou... O antialérgico, a gente pode ter o antialérgico de 2 gerações, né? Então, a primeira geração e a segunda geração. A primeira geração, hoje, as pessoas gostam menos dela porque ela acaba trazendo como efeito colateral a sedação. Mas quando a gente está falando de doenças respiratórias virais, infelizmente ele é aqui, dentro de uma evidência baixa, em termos de melhoria, é o que ainda tem uma melhor evidência. Então, se a gente for prescrever um antialérgico para um paciente nosso, preferencialmente o de primeira geração, mas já informar ele que não vai ser assim, feito propaganda de comercial, né? Tomou, sumiu. Então vai existir uma melhora, mas essa melhora não vai ser uma melhora tão significativa como o paciente pode esperar. E vai acontecer. Que melhora seria? Qual a melhora esperada? O sintoma, principalmente o sintoma do ponto de vista de via aérea alta, da obstrução, né? E da congestão nasal. E para o paciente que já tem aquele componente atópico, né? Ele vai ter mais benefício. O paciente que teve a atopia desencadeada pela infecção viral vai se beneficiar muito mais do paciente que não tinha, né? Então, aqueles pacientes que já tinham uma rinite alérgica, que já tinha recorrência de sintoma quando se expunha a aeroalérgenos de uma forma geral, ele tende a piorar e vai se beneficiar muito mais, né? E os tópicos são melhores do que os sistêmicos. Assim, o comprimido, ele ainda é inferior, inclusive, a o que a gente consegue usar localmente, por exemplo, de forma nasal. Um spray nasal, por exemplo, ainda é um pouco melhor. Eu brinco com o Gustavo, como a gente é gestor de emergência, que a grande parte das queixas dos pacientes que dizem, me disseram que era só uma virose e me prescreveram somente um remédio para casa, não fiz grandes exames. É a expectativa do paciente e se a gente consegue atingir essa expectativa. Quanto mais a gente consegue explicar o tempo de duração dos sintomas, o que o paciente vai apresentar, o que ele pode esperar depois desse intervalo, quando é que as coisas estão saindo desse controle do que é recomendado de tempo, de sintomas, de duração, é aí que a gente precisa estar mais atento. Mas o bem feito básico é o que costuma funcionar. Então, o que o Gustavo falou em relação ao tratamento do repouso, da alimentação, de uma boa hidratação, associado a discretos sintomáticos, é o que vai fazer o paciente melhorar no tempo que a gente imagina, né? Há uma semana chave, que é para esse paciente conseguir recuperar. Você ia falar alguma coisa, né? Não, é isso. A gente pode lançar mão de outras medicações, antussígenos, analgésicos, antipiréticos, né? Que são medicações que muitas vezes o paciente, é só isso, mas porque, graças a Deus, que você só vai precisar só disso, né? Assim, Mas o antussígeno O antussígeno, quando a tosse é o sintoma cardinal, ele pode ser bem indicado, sabe? O antussígeno tem, assim, diversas classes de antussígenos, alguns de ação central, alguns de ação mais local, mas que a gente pode lançar a mão quando a tosse, ela é residual, ela é persistente e é um sintoma que incomoda o paciente. Então, residual ou persistente, exato, né? Também exatamente. Não é para o quadro inicial, né? Não. Ok, então para o quadro inicial... Paciência, repouso, lavagem nasal, isso, comidinha de casa, analgésico, evitar corticoide, principalmente, é um ponto que a gente citou, o corticoide, principalmente na fase de replicação viral, ele pode piorar, se você, porque o corticoide ele tem uma ação, além de anti-inflamatória e imunossupressora, né? E aí, na fase de replicação viral pode ser pior, o paciente pode até agravar sintoma, então evitar o uso de corticoides de uma forma geral, né? E principalmente evitar o antibiótico não recomendado. Isso. Aquele desejo de que o antibiótico vai resolver. Às vezes o paciente toma o antibiótico tardiamente e acha que foi aquilo que resolveu a vida dele, quando na verdade era o tempo, o curso natural da doença. Pessoal, e aí vocês falaram do quadro clínico dessas doenças, mas há necessidade diante de um quadro inicial, realizar exames de laboratório e de imagem? Na maior parte das vezes, não.
sabe? O paciente vai na emergência com sintoma leve, se não tiver sinal de complicação, você não precisa de exame nenhum. Você explicar que vai ser uma doença autolimitada, você explicar que medicação sintomática vai ser suficiente, explicar os sinais de alarme, né? Orientá-lo com relação a retorno na emergência se apresentar os sinais de alarme ou se fugir do padrão daquele tempo habitual de evolução da doença, vai ser suficiente. Quando o paciente chegar na emergência com algum sinal de alarme ou com sinal de complicação, aí sim você tem indicação de pedir exame laboratorial e ou de imagem, né? E aí vai variar muito de acordo com a sintomatologia. Hemograma, PCR, função renal, né? Quando a gente suspeitar de pneumonia é importante para a gente poder definir critérios de internamento, né? Que normalmente os scores de internamento, eles preveem gravidades e disfunções orgânicas, né? Então, avaliado do ponto de vista clínico é o ponto principal, né? Você vê se tem desconforto respiratório, você vê se tem sinais de hipoxemia, vê necessidade de ter indicação de fazer uma gasometria arterial e imagem quando você suspeitar de complicação, principalmente pulmonar, né? Assim, avaliação de derrame pleural, avaliação de complicações bacterianas, aí você tem indicação de fazer. Na maior parte das vezes não vai precisar. E lembrando em relação à identificação viral, o que a gente tem mais forte de evidência da identificação continua sendo o coronavírus, através, normalmente, de um swab nasal ou um RT-PCR. Hoje a gente também pode fazer para a influenza, mas é muito mais restrito a uma população de maior risco, uma coisa mais epidemiológica, ou aquele paciente que a gente vai indicar tratamento, né? Porque a influenza, quando a gente opta por tratar, precisa ser nas primeiras 48 horas. Então, aquele paciente de um grupo de risco que você vê que pode evoluir desfavoravelmente, você pode também lançar a mão. Mas os outros vírus todos, do que a gente chama de fazer um painel multiplex em relação a essa avaliação, tende a ser muito reservado. Pacientes assim, com imunossupressão mais grave, que estão evoluindo desfavoravelmente de uma forma mais rápida do que o esperado, são aqueles que a gente vai buscar a identificação do vírus. Mas se não, também explicar que existem muitos sorotipos de muitos vírus distintos e que eles são tratados habitualmente da mesma forma. Da mesma forma, exatamente. E aí entra naquele combo da virose. Exatamente. Exato. Virose, só de pirona. Ainda bem, né? É só virose. Tem até uma frase que o Dr. Sérgio Gondim fala, né? Só clínico e olhe lá, né? Aquela coisa, né? Só virose, só de pirona, só clínico e olhe lá. E olhe lá. Vai melhorar apesar de. Exato. E associada a essas doenças respiratórias, ocorre muita conjuntivite também, né? Nesse período, né? Ou não? Estou fazendo uma ligação errada. Não, acontece também. Assim, toda a mucosa de via aérea alta e conjuntiva, assim, conjuntiva nasal, tudo isso pode estar inflamado também em concomitância, né? Sintomas gastrointestinais podem estar acontecendo também. Adenovírus é um vírus que costuma dar sintoma gastrointestinal, até questão de prova, pode dar cistite hemorrágica, adenovírus. Então, o quadro pode ser muito florido. Mialgia, artralgia, cefaleia, conjuntivite não purulenta normalmente, né? Uma conjuntivite mais irritativa, né? Com aquela hiperemia conjuntival, náusea, vômito, são sintomas que podem estar presentes, né? Aí quando foge desse padrão, também a gente pode pensar em complicações bacterianas ou outras etiologias, né? Mas normalmente quando tá tudo isso junto, quando tem muita coisa junta, muito sintoma sistêmico, a gente sempre pensa em doença viral. Doença bacteriana normalmente localiza, né? Vai para o foco, né? De onde ela tem maior tropismo. Olha, e vamos falar um pouquinho sobre vacinação. Então, dessas doenças respiratórias, quais hoje a gente tem vacina? E aí, quem deve fazer? Qual o intervalo que deve ser feito? E aí, Marcela e Gustavo. Se eu for começar pela influenza, as pessoas... É uma queixa também frequente de dúvida, por que vacinar para a influenza todos os anos, né? Então, habitualmente a gente tem alguns sorotipos diferentes do vírus e essa análise ela é feita do ponto de vista epidemiológico, se observa quais foram os sorotipos mais frequentes no ano anterior e tende-se a colocar esse sorotipo na vacina para o ano seguinte, para que a gente evite uma contaminação maior das pessoas mais vulneráveis em relação à chance de uma doença mais grave, né? Então, é importante a gente frisar que a vacina ela não impede que a doença
em si só exista, diminui a chance, mas você pode ainda assim contrair a doença. Nosso objetivo é diminuir as formas graves, as formas que levam à internação e principalmente a óbito. Então, do ponto de vista da influenza, é importante essa vacinação anual para aquele grupo que vai ser considerado um grupo de risco, porque vai sendo adaptada com os sorotipos que são mais frequentes ou que estiveram envolvidos com uma gravidade maior. Hoje, quem é indicado para vacinar para a influenza, basicamente são os idosos, aqueles acima no Brasil ainda de 65 anos, todos os profissionais de saúde, as populações que estão em grupos de aglomeração, como a população carcerária, os pacientes que moram em instituições de longa permanência, sejam idosos ou não, e as gestantes, né? Fora as crianças, mas do ponto de vista de adulto, esses são os grupos mais envolvidos. A gente ainda coloca os pacientes que têm doenças respiratórias de base, então aqueles que têm DPLC, que têm alguma pneumopatia como fibrose cística, ou que são imunossuprimidos, os pacientes que tenham alguma hepatopatia grave, uma doença renal crônica ou os HIV. São aqueles que são indicados a fazer a vacina anual da influenza, né? E Covid, Gustavo? Covid a gente já tem um calendário vacinal mais recente, né? A gente tem e aí vai muito de acordo com a disponibilidade, o que o SUS está disponibilizando naquele momento, né? A gente tem diversas... Porque a vacina da Covid ainda está exclusiva pelo Sistema Único ainda, de Saúde. exatamente. Né? A vacina de Covid a gente já tem mais amplamente disponível pelo SUS hoje com facilidade, né? Em algum momento a gente passou algumas dificuldades de fornecimento, mas agora a gente já está, e aí a gente já conseguiu a maior parte da população vacinada, a cobertura vacinal já ampla, né? E a gente vê como foi efetivo, né? A gente reduzir infectividade, a gente reduzir gravidade também. Surtos eventualmente ainda vão acontecer, mas que a cobertura vacinal deixa a população mais protegida. A de influenza tem essa particularidade também de como a Marcela trouxe, de ter essa questão epidemiológica de acordo com os surtos, né? A de Covid não. A de Covid já tem essas cepas bem estabelecidas e desde o princípio as vacinas vão só se renovando, né? Assim, e a gente já tem diversos tipos hoje de acordo com os laboratórios que foram disponibilizados e aí de acordo, vai muito de fornecimento de que o SUS vai ter naquele momento, né? Hoje, todo mundo tem indicação de se vacinar, diferentemente dos grupos de risco da influenza, que são mais restritos, assim, da Covid, para controle de doença, todo mundo tem indicação de se vacinar, né? E o calendário vacinal vai se renovando. Os grupos de risco têm maior prioridade, a renovação e a frequência varia, mas hoje todo mundo tem indicação de se vacinar. É muito importante, né? A gente precisa trabalhar realmente essa importância da vacinação. É isso. Porque... pelo que a gente passou, né, pelo divisor de águas que foi quando a gente começou a vacinar a população, quando apareceu, né, conseguimos ter essa vacina para a Covid, que foi um divisor de águas, né? Exatamente. Mas eu queria só voltar num ponto que Gustavo falou, que é sobre a mutação, né? Porque você falou isso é um trabalho muito sério, né, de vigilância epidemiológica, que é aí vinculado ao Sistema Único de Saúde, em que eles veem ao longo do ano os tipos virais que estão circulando, porque os vírus, eles mutam, né? E aí eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né, até porque as grandes epidemias até agora, a maioria delas, né, foi ligada a vírus, né? Exatamente, assim, quando você vai olhar a influenza, por exemplo, as piores, inclusive, foram H1N1, né? Então, lá em 1918, gripe espanhola era H1N1, e quando a gente teve a famosa gripe aviária, acho que 2009, se eu não estou enganada. 2009. Ela veio também com uma nova H1N1, 2022 H1N1, de uma nova mutação, de uma nova versão, mas trazendo realmente um grande acometimento populacional, um grande número de pessoas acometidas, e quanto mais pessoas acometidas, maior a chance daquele grupo de risco também desenvolver uma doença mais séria. E aí, por isso que a gente fala tanto em manter uma cobertura vacinal ampla para uma população de risco. A gente faz uma barreira, a gente impede que essa população que vai ter uma chance maior de desenvolver uma doença mais grave, que acabe sendo acometida por esse vírus, que as mutações a gente diz que elas vêm para o vírus tentar se proteger.
né? Então, quando a mutação ocorre, ele tende a ser mais resistente à vacina e, consequentemente, também ele acaba sendo mais virulento. Então, o potencial de gerar uma doença e que essa doença seja mais grave também aumenta. Então, por isso que a gente precisa se manter o tempo inteiro com a cobertura vacinal adequada, numa porcentagem populacional adequada, para que ele não penetre essa barreira e acabe trazendo novas epidemias. Então, manter esse cuidado dessa vigilância, identificar as mutações precocemente para que a gente atue e evite uma gravidade maior para essa população. E cada vez que o vírus muta, ele normalmente ganha alguma coisa, ganha uma força, então poder de infectividade, algum sintoma cardinal que antes não tinha, começa a ficar um pouco mais preeminente. A gente viu isso bem no Covid, como eu disse, a gente ficou íntimo do Covid, a gente viu ele crescer. Já existia, né? Exatamente. O coronavírus é um vírus que não é recente. A Covid-19 foi uma mutação de um coronavírus que já existia antes, né? Então a gente viu, cada cepa que foi surgindo nova, a gente foi vendo, predominava sintoma respiratório alto, predominava sintoma respiratório baixo, predominava febre persistente. Então isso foi mudando e cada vez vai, sim, tentando se burlar essa proteção que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, né? Não, e agora você falou que o Covid não é um vírus novo, e aí eu lembrei que no auge da pandemia eu estava grávida, né? E aí foi um momento, assim, de muita fragilidade para todo mundo, né? Mas primeiro filho, aquela angústia, eu comecei a ler, e aí eu achei um artigo, que agora eu não vou me lembrar do ano, mas era do início dos anos 2000, falando do potencial de mutação desse vírus, né, que estava isolado, se eu não me engano, no continente africano, ainda não era em humanos, mas o artigo falava justamente desse potencial que ele tinha, né, mas passamos por mais essa. E se eu vou lembrar de uma vacina, porque como eu tô gestante, a gente não pode esquecer. Fale. Né? O vírus sincicial respiratório, ele também hoje tem uma vacina disponível. Hoje, infelizmente, não é disponível no SUS, a gente tem a disponibilidade na rede privada. A indicação para o vírus sincicial respiratório é basicamente idoso, acima de 65 anos, mas tivemos a novidade do Abrysvo de vir para a gestante, né? Então, a importância da gestante se vacinar habitualmente após 32 semanas, para que essa vacinação consiga ter a penetração na barreira placentária e que o feto ele também seja protegido e nasça com essa proteção, porque, voltando aí um pouquinho para a criança, a bronquiolite costuma ser por vírus sincicial respiratório, a gente diminuiria a chance de uma doença grave para essa população. Então, infelizmente, ela também não é disponível no SUS ainda, é uma vacina muito nova, mas os pacientes que tiverem a disponibilidade, então você como profissional de saúde, saber que ela existe para conseguir oferecer para essas duas populações, a gestante e o idoso acima de 65 anos. Com certeza, com certeza. Bom, gente, o nosso bate-papo foi ótimo. Eu ficaria aqui horas conversando com vocês. Agradeço demais a disponibilidade de tempo. Foi um bate-papo muito rico e eu acho que para quem assistir, eles vão esclarecer muito, né? Porque para nós que somos da área de saúde, às vezes a gente acha que é um tema simples, mas como vocês bem falaram, as pessoas prescrevem demais antibiótico. Então, se eu tenho colegas que estão prescrevendo antibióticos onde não deveria, é porque é um tema que ainda tem muitas dúvidas, né? Então, muito obrigada a vocês. Agradeço demais o convite e estamos disponíveis para as próximas. Vocês têm mais alguma coisa que queiram mencionar, que a gente não tem abordado, que vocês achem que é importante? Eu acho que, assim, é uma coisa que eu queria só frisar, como aquela mensagem assim, o que é que eu vejo no final desse episódio que vai ficar na minha mente. Dispensem um pouco mais de tempo com o seu paciente para explicá-lo. Perfeito. Para explicá-lo o que é que você está imaginando, o que é que o paciente precisa esperar, porque trazer a segurança para o paciente é o que vai mudar muito a história do doente. É ele ficar confortável com a não prescrição do antibiótico e saber que aquilo é o curso natural. Quanto mais você traz essa explicação, alinha a expectativa do doente, menos necessidade a gente vai ter de prescrever um antibiótico ou de fazer um exame desnecessário ou do paciente retornar à emergência mais precocemente do que deveria.
Então, garantir a informação adequada, alinhar a expectativa é o que vai trazer uma saúde de melhor qualidade. Perfeito. Às vezes a gente acha que está perdendo tempo, né? Pelo contrário, a gente está ganhando tempo, a gente está evitando fila na emergência, a gente está evitando gasto desnecessário, a gente está evitando resistência bacteriana, a gente está evitando qualquer coisa. O paciente, ele muitas vezes tem a angústia de sair da emergência sem nada, sem um exame feito, sem um papel na mão. Veja, se ele sair seguro com o que você falou, ele vai sair satisfeito, sabe? Então, como a Marcela bem pontuou, acho que é o ponto principal. Bom, gente, então estamos finalizando o episódio de hoje. Mais uma vez, assim, agradecer imensamente a participação de vocês, o tempo, a troca de conhecimento. Muito obrigada. Se você curtiu esse conteúdo, acesse o nosso site e fique por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter no site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no canal do YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e seguir nas nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.